Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de usar a palavra, agradecer a Jesus, agradecer a Kardec pela oportunidade que temos hoje de usar a palavra para conduzirmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, enquanto explanamos para os nossos irmãos no sentido da transformação íntima, do bem para cada um. O nosso tema da noite de hoje é um tema bastante, digamos assim, complexo, como os próprios espíritos dizem. O que Kardec escreveu a respeito é numa extensão bem limitada, entretanto, existem diversas obras de autores por psicografias de Chico, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo, livros como Vida e Sexo, Sexo e Destino, Sexo e Obsessão, Sexo e Consciência, que procuram tratar de um tema bastante delicado e complexo. A página de hoje, de Emmanuel, do livro Vida e Sexo, ele começa a tratar de um tema que hoje em dia é bastante em voga diante das mudanças que a sociedade passa, mas não é um tema atual. Tudo que está relacionado ao sexo, seja em que dimensão for, sempre disse respeito à história da humanidade. Por quê? O sexo é basicamente, no entender do mundo material, objeto de uso para reprodução e prazeres. Mas é só isso? É justamente o que os espíritos, o que Kardec pergunta aos espíritos e o que eles tentam nos esclarecer a partir das suas considerações, que não é tão simples. Mas vamos tentar elucidar. Primeiro, nesse texto de Emmanuel, ele fala de homossexualidade e transexualidade. Nesse momento, ao contrário do que a gente entende hoje em dia como transexualidade, ele coloca como pessoas que têm afeição por pessoas do mesmo sexo. E olha que ele usa a palavra afeto por pessoas do mesmo sexo. Então, ele está usando a palavra transexualidade como o que a gente entende hoje como homossexualidade. Esta é uma primeira observação. E no parágrafo seguinte, ele vai falar da questão dos pré-conceitos, que são os conceitos que a maioria constrói, que são conceitos prévios, sem terem o conceito completo, amplo. E aí, quando a gente constrói um conceito prévio e passa a advogar sobre ele, provavelmente cometeremos equívocos, porque teremos apenas uma pequena fração daquilo que seria compreensível a respeito de um determinado tema. Não deixa de ser de outra forma em relação à questão do que Emmanuel nos coloca a respeito da homossexualidade. Mas o nosso tema da noite de hoje fala sobre sexualidade, a origem e no sexo nos espíritos. A primeira questão, ele pergunta exatamente sobre a questão dos sexos, não é isso? Os espíritos têm sexos? Então, Kardec está perguntando se o ser espiritual mantém a mesma organização que o ser encarnado. E os espíritos poderiam simplesmente dizer não, mas eles são bem cuidadosos quando ele diz, não como os entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado nas semelhanças e nos sentimentos. E aí, a gente pode começar a pensar o seguinte. O que vem a ser a organização mental, então, da questão do sexo nos espíritos? O livro de André Luiz, deixa-me vir aqui, o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala para a gente assim, a sede real do sexo não se acha no veículo físico,
mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. É a mesma coisa que os espíritos disseram a Kardec, de uma outra forma. Entretanto, ele continua explicando essa questão. De que forma? Ele vai falar sobre, primeiramente sobre a questão do instinto sexual. O que é um instinto sexual? Se não é aquela inteligência posta nos seres que ainda não têm a inteligência lúcida e apropriada, e se apropriada, e para poderem escolher o caminho que vão conduzir as suas vidas. Isto é, o instinto sexual a gente entende quando a gente fala de animais, de seres irracionais. Só que, no processo de evolução dos seres, de uma forma geral, o instinto sexual é aquele que reproduz, que aproxima os seres. Então, na base do instinto sexual está a atração, a causa e o efeito, a lei de progresso, porque ele promove o processo de proteção e amparo das espécies. A gente encontra as leis de evolução. E esse instinto existe desde os seres mais simples, passando pelaquela reprodução que a gente estudou na escola, dos unicelulares, onde eles se reproduziam assim, iam se partindo e se reproduzindo, pelos hermafroditas nos vegetais, até chegar a uma estrutura um pouquinho mais complexa, que é o órgão feminino e o órgão masculino, nos vegetais e também nos animais. Tudo isso faz parte do estágio do instinto sexual, desse desenvolvimento. E o que esse instinto sexual está promovendo? O desenvolvimento e a constituição de um certo elemento que no futuro nós vamos denominar de psiquismo. O que quer dizer isso? É a constituição das individualidades. Ah, mas esses seres não têm essa individualidade. Tem rudimentos. Tudo na história do ser, tudo na criação de Deus, parte de um princípio simples até os elementos mais complexos. Assim, o instinto sexual, quando é posto a serviço da reprodução, é o que mais facilmente nós conseguimos visualizar e perceber. Mas ele não tem somente esta função. Ele tem também a função de atrair os seres uns para os outros. Ele tem também a função de reproduzir outros seres e de manter a espécie. Ele tem também a função de, quando se separa no feminino e no masculino, de criar para cada psiquismo, mesmo lá nos rudimentos, as características que são próprias de cada gênero, feminino ou masculino. Qual é a função? Quais são as características do ser feminino? Já se nós olharmos desde os animais, reproduzir e cuidar. Qual a função do masculino? Reproduzir e proteger. Não é assim também com a espécie humana? Guardadas as devidas... A espécie humana, as coisas se complexificam um pouco mais. Porque, como a própria espiritualidade diz, na questão 201, nós vamos passar pelas experiências, na questão 202, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, e vamos estagiar nos dois lados do desenvolvimento psicossexual. Mas, para que iremos desenvolver? Porque para um dia tornarmos-nos espíritos perfeitos, precisamos desenvolver em nós todas as características, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Se nós não tivermos essa condição de desenvolvimento, não chegaremos. Por isso, a questão do instinto sexual também faz parte do processo evolutivo. Então,
É um instinto que os espíritos nos dizem e nos ensinam que é um elemento primário, extremamente importante e potente, e um dos últimos instintos, e aí no sentido animal, a deixarem de fazer efeito no espírito em evolução. Por quê? Porque ele é a base. Só quando nós conseguirmos desenvolver e organizar mentalmente tudo aquilo que ele promove, é que nós conseguiremos deixar essa base para trás, se é que um dia conseguiremos deixar. Na nossa condição evolutiva, dificilmente a gente consegue pensar nessa perspectiva, mas os espíritos dizem que sim. Agora, vamos entender, então, por que André Luiz nos fala isso aqui, ó, que a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual. Será que a gente começa a entender que a formação do nosso psiquismo, então, ela é formada pela questão que o próprio espírito, a partir do desenvolvimento do instinto sexual, o instinto sexual ele está posto no ser encarnado, no animal. Entretanto, ele vai desenvolvendo naqueles princípios inteligentes e posteriormente no espírito as características que são próprias de cada gênero. E esta marca vai acrescentando ao psiquismo do espírito. Desta forma, e quais são essas características do espírito? Pode ser a questão no gênero feminino, a atração. E aí desenvolve o cuidado, o amparo, o tomar conta, o amor, a doçura, a feminilidade. Essa marca fica registrada no psiquismo desse espírito. Quando desencarna, não vai junto embora com o corpo. O que vai é a organização genital. A marca do que foi desenvolvido a partir dos elementos da vivência como espírito feminino ficaram. De mesma forma, as marcas que são desenvolvidas no ser masculino a partir da sua posição social de proteger, de poder, de virilidade, de reprodução, de marca, nos seres mais primitivos, de marca de território, nos que estão num outro processo de compreensão e de socialização, essas marcas ficam no psiquismo daquele ser quando ele desencarna. E aí, quando isto acontece, a gente pode entender que são estas marcas que os espíritos nos dizem que são o sexo nos espíritos. Por quê? Não há reprodução sexual. Não há relação sexual, porque não há necessidade de reprodução. Quem é que produz os espíritos? De onde que eles nascem? Deus. Então, não faria sentido os espíritos dizerem que os espíritos têm sexo e que eles não são da forma como nós entendemos, se fosse algo de tão simples resolução a ideia do que é o ser sexual. E não é de tão simples resolução assim. A doutrina espírita, ela nos diz que os espíritos, eles são formados. O ser encarnado, espírito, corpo perispiritual e corpo físico. Quando nós estamos encarnados, a organização genital é de fundamental importância para o desenvolvimento do que devemos caminhar e reconhecer como oportunidade de trabalho no planeta Terra. Isto é, por isso encarnamos ainda como seres femininos e horas como seres masculinos. A mulher
hoje tem missões bastante específicas, mas bem diferente do que há 200 anos atrás, por exemplo. Os homens, hoje, têm as suas funções que permanecem, mas também já bastante diferente de há 200 anos atrás, pelo menos no Ocidente. Alguns lugares do Oriente, talvez as relações ainda sejam bastante primitivas nesse sentido. Mas nós aqui, seres ocidentais, já desenvolvemos outros pensamentos e outros recursos para podermos lidar com as diferenças sexuais. Não foi à toa que as revoluções sociais tiveram o seu fundamento, tiveram a sua necessidade, a sua importância. Por quê? Será que se não tivéssemos passado por aquilo que foi denominado feminismo, guardada todas as devidas, os exageros, porque faz parte do ser humano o exagero. Faz parte do ser humano, muitas vezes, perder o tom da transformação que é necessária. Então, houve um movimento, final de década de 60, 50, sei lá, 50, 60, 70, que prorrogou durante alguns anos, que algumas mulheres talvez tenham exagerado no seu papel, mas elas precisavam se afirmar para hoje, de alguma forma, nós mulheres termos as condições de garantia de sermos, de podermos sobreviver muitas vezes sem um companheiro ou sem um marido, sem necessariamente ser posta no olho da rua, como acontecia com muitas mulheres nos séculos passados, caso o seu marido desencarnasse prematuramente, ou muitas vezes lhe restava a pobreza absoluta ou a prostituição. E hoje, essa condição já não é mais assim não é a única saída que as mulheres têm, caso elas tenham ou dificuldades nas relações com seus companheiros, ou eles desencarnem, ou até façam a opção de não terem um relacionamento afetivo com algum companheiro. A gente vê a época do Cristo, quando ele roga, ou melhor, quando chega à praça a mulher adúltera, como ele trata aquela situação, pois ele bem conhecia o coração de todos aqueles que estavam ali pedindo para apedrejar aquela mulher. E por quê? E cadê o homem? Ela estava adulterando sozinha? Mas não, quem seria apedrejada seria ela. Por que ela seria apedrejada e eles? Porque essa sempre foi a história da humanidade. Essa sempre foi a condição dos seres mais fracos, daqueles que são diferentes, serem humilhados. Mas isso provavelmente também tem uma função no plano de Deus, se nós pensarmos dessa forma. Da mesma forma que a mulher é considerada o sexo frágil, não porque ela seja mais fraca, mas pela condição social que lhe foi imposta durante milênios, que a fragilizava de fato, ela pode ser mais fraca na constituição física, mas cá entre nós, será que um homem conseguiria parir? Como é que os homens suportam as dores físicas? Então, a gente diz que o sexo é frágil, mas precisamos relativizar esses contextos, onde essas falas são construídas. De uma forma ou de outra, nós percebemos que esse movimento, então, ele foi importante. Ele foi importante para que hoje a gente possa sair na rua em muitos momentos, e eu digo a gente, nesse caso, as mulheres, e não necessariamente ser violentada. Isso não acontece? Acontece ainda. Acontece em muitas situações. Entretanto, estamos no processo de evolução. Isso vai mudando com o passar dos tempos. Recentemente, houve todo um burburinho em relação à questão do assédio sexual, coisa que as mulheres sempre viveram e sempre foi considerado natural. Hoje, já se fala sobre esse assunto de forma a, pelo menos, dizer, olha, isto existe. Não é tão simples assim. E aí vai dizer que os homens são os demônios? Não. Eles também foram criados
com aquela condição. Para eles era natural que fosse dessa forma. Eles tinham esse direito. Como que, de repente, então, agora não tem mais? É tudo uma questão de educação. De educação sexual. Mas não educação sexual do pode usar camisinha, como que se faz para se ter relacionamento sexual. Essa é a educação material. Mas a educação dos espíritos. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, para que os espíritos se eduquem. No ponto de vista sexual, significa entender que cada um é filho de Deus e tem as suas características próprias. Que no processo de desenvolvimento evolutivo, a marca que o instinto sexual deixou em cada um proporcionou características individuais que foram sendo aprimoradas, constituídas de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Não existe o melhor ou o pior. Existe o que cada um foi capaz de construir. Existe aqueles que estão mais distantes da lei de Deus e os que já entenderam a lei de Deus e procuram agir de acordo com ela. Mas quem está certo? Quem está errado? Quem vai advogar essa causa do certo ou do errado? Voltando à questão da homossexualidade, como a página inicial nos fala, muitas vezes julgamos os nossos irmãos porque, numa condição de minoria, eles são entendidos como aqueles que são os desviantes. Sempre foi assim. Olha o que André Luiz nos fala no livro Sexo e Destino. Inúmeros espíritos encarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas domésticas. A gente não sabe quais são as causas do porquê alguns espíritos encarnam nessa condição, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Ele continua. Referiu ainda que homem e mulher podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retornar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação. Tudo é expressão da lei divina para o aprendizado e a evolução educativa daquele espírito, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal. O que nos constrange a reconhecer que os delitos em qualquer posições ocorrem por nossa conta. Então, se ele nos diz que é nunca sob a destinação do mal, e nós, na doutrina espírita, entendemos que o mal é tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus, a ideia de que a homossexualidade é a encarnação do mal, como muitas vezes a gente ainda escuta de alguns dos nossos irmãos ligados à religião e que requer que ela seja, de uma certa forma, que a pessoa deixe de ser o que ela é, como se fosse assim, simples. Não é uma atribuição dos planos de Deus. É uma consideração que alguns homens que têm o poder da palavra, que têm o poder de impor determinadas regras, coloca para outros irmãos. Essa, sim, é a história do ser humano, a imposição de um sobre outros. Os movimentos sociais não foram só ligados ao feminismo. Houve movimentos sociais ligados, por exemplo, ao racismo. O Brasil nunca teve muito esse tipo de... Não que não tenha racismo, não teve este movimento tão fervoroso como em outros países, como no próprios Estados Unidos. Mas por que esses movimentos, e eu repito, guardados os devidos exageros que fazem parte da Constituição humana, são necessários? Como hoje existe
o movimento LGBT que arvora a causa dos homossexuais. Mas por quê? Porque se a sociedade te desse a garantia de que todos seriam tratados com respeito, não haveria necessidade dos movimentos sociais. Os movimentos existem, mesmo de vez em quando exagerando nas suas questões, pela necessidade evolutiva que nós passamos. Afinal de contas, estamos no processo de progresso, não é mesmo? E como vamos garantir que as ditas minorias, sejam quais forem, tenham direitos e sejam respeitadas em suas individualidades, se não for através desses movimentos que gritam na sociedade? E o exagero faz parte, muitas vezes, daquilo que Jesus falou a respeito do escândalo, que ele é necessário para que chame a atenção. O problema são as consequências quando elas são negativas. Mas, em alguns momentos, ele é necessário para chamar a atenção. Porque ainda somos muito endurecidos, o nosso psiquismo está muito adormecido diante da lei maior, que foi a lei que Jesus veio nos lembrar. Porque as leis já haviam sido entregues lá no Monte Sinai para Moisés. Mas aí, depois de alguns milênios, foi necessário a vinda do Cristo, um ser superior, para exemplificar. E foi necessário ainda que ele prometesse que viria o Consolador prometido para nos lembrar. Porque a nossa consciência permanentemente parece que adormece diante do que é mais importante para as questões do que nos levará à evolução e à chegada à perfeição. Após André Luiz falar sobre isso, ele ainda, mais abaixo no parágrafo, ele ainda vai falar da questão que é considerada normal e anormal, dentro do que é entendido dentro da sexualidade, colocando dessa forma a heterossexualidade como o que as pessoas entendem como normal e a homossexualidade como anormal. E aí ele fala assim, que aqueles que são considerados os normais, os delitos que eles cometem relacionados à questão do sexo, muitas vezes são mais graves porque eles estão, em maioria, numa condição mais confortável. E quanto a isso, a gente diz o quê? Os abusos, o uso do outro, as promessas não cumpridas, a força, muitas vezes física, o enganar as outras pessoas, isso independe da orientação sexual daquele ser. O que ele chama a atenção é para que mantenhamos em nossas relações afetivas a orientação de Jesus, que é o amor. Outros usos e desvios da sexualidade fazem parte dos equívocos do ser humano. Fazem parte das escolhas que fazemos, muitas vezes, para satisfazer ao próprio orgulho, satisfazer ao egoísmo, satisfazer a vaidade. Que são esses elementos que adormecem o nosso ser, que continuam nos adormecendo para os aspectos essenciais da vida, que é o aprendizado da lei de amor. Não é à toa que, por 2 vezes nesse texto aqui de Emmanuel, ele liga a questão da relação e ele usa o termo afeição. Afetiva, para a comunhão afetiva no começo, e no outra página ele fala assim, se garante contra arrastamento irreversíveis no mundo afetivo. Se é esse o ponto que o tema da noite de hoje nos ajuda a refletir, é justamente para que pensemos a questão do sexo como oportunidade de educação.
como oportunidade de educação e talvez não só oportunidade, mas a única condição. Porque não nos livraremos dos nossos impulsos sexuais nem tão cedo, já que eles são a marca inscrita no nosso psiquismo que cria campos magnéticos de atração e de repulsão em diversas outras áreas da nossa vida. Dessa forma, aquilo que muitas vezes consideramos como forma menor, ou às vezes chegamos numa determinada etapa da vida em que achamos que a questão do sexo está controlada, os espíritos, através de diversas histórias, nos mostram que não é bem verdade. No livro Mensageiros, tem diversas histórias que André Luiz ele vai passando pelo... Ele está numa reunião onde houve uma palestra e as pessoas começam a conversar sobre as suas quedas. E uma dessas palestras particulares que ele participa é de um senhor que havia sido casado num primeiro momento com uma senhora que era bastante equilibrada na sua vida sexual e ele era um médium que tinha uma certa repercussão. Então, assim que a esposa dele desencarna, ele contrai um segundo matrimônio. E esta segunda esposa, ela era o oposto da primeira em relação às questões sexuais. Ele não havia conquistado o equilíbrio ainda. Ele só conseguia manter algum equilíbrio, e ele achava que ele tinha o equilíbrio, porque a primeira esposa o mantinha, digamos assim, numa certa harmonia. Quando ele perde a companhia dessa companheira, aquilo que era para ter sido conquista individual faz com que ele contraia matrimônio de segunda núpcias com uma outra senhora que era bem desequilibrada, e aí ele se perde. Existem outros exemplos, naquele livro Iniciação à Viagem Astral, dos trabalhos de socorro, existe um exemplo lá que é clássico, que se reproduz, que um dos companheiros que estava imbuído do seu melhor momento, com vontade de ajudar e de cooperar num determinado local de socorro, mas que quando ele avista uma mulher com um determinado tipo de corpo que ecoa lá nas memórias dele que aquilo fazia parte do apetite sexual dele, ele perde o foco daquilo que ele tinha ido fazer e se vincula àquele momento. E aí ele se perde. Então, a ideia de que a sexualidade ela precisa de atenção, como Cristo nos ensinou, oração e vigilância, vigilância e oração permanentes, porque ela é a nossa base da energia criativa, ela é a base da nossa energia que nos conduzirá cada vez mais a sermos co-criadores com Deus. Já somos quando reproduzimos corpos e Deus coloca os espíritos, mas não só nesse aspecto, esse é um dos aspectos da cocriação. O convite da cocriação e da energia sexual é para que possamos permanentemente amparar, acolher, proteger os mais fracos. Também estamos sendo co-criadores com Deus dessa forma. Contudo, é o fio da navalha que pode nos conduzir à aproximação com os bons espíritos e com as leis divinas, e pode também nos deixar paralisados durante muito tempo por dificuldade de dominar. E aí o domínio é mental. Não mais como nos seres irracionais, onde o instinto funciona exclusivamente para a reprodução, mas é interessante que o instinto funciona exclusivamente para a reprodução, mas até nos animais há uma organização, pois há um ciclo de cio, ao contrário do ser humano.
que faz as suas escolhas e que tem as ações de acordo com essas escolhas que vieram construídas há milênios na organização do psiquismo. Dessa forma, nós podemos entender que, na condição que vivemos hoje, o objetivo é para que o instinto sexual um dia se torne em nós uno. O que quer dizer isso? Ainda estagiaremos por muito e muito tempo na condição feminina ou masculina. Na questão 201, Kardec diz que podemos estagiar no corpo feminino ou no corpo masculino. Mas algumas leituras desses autores que nós citamos e que desenvolvem sobre sexo, é claro, eles corroboram com essa ideia, mas estendem da seguinte forma, que os psiquismos eles vão se desenvolvendo e vão mantendo uma marca predominante, ou a feminina ou a masculina, com perspectivas de se perder de vista, da onde nós estamos, óbvio, no processo de evolução, na medida que o objetivo é um dia o psiquismo ter, digamos assim, unificado o feminino e o masculino. Ter tornado-se um, porque aí estaremos em de acordo com as leis de Deus, nesse processo evolutivo. Isso lembra a gente umas historinhas assim de uns seres de outros planetas que às vezes eles vêm com aqueles seres mais evoluídos, tipo, talvez alguns mais novos aqui não lembrem, mas há um filme que tem que chamar Cocoon, que vem os seres de outro planeta, e que eles eram assim, na nossa concepção, desprovidos de beleza física, mas que eles tinham uma configuração humanoide, contudo, bastante simples e desprovida de corpo sexual. É claro que é um filme, mas a gente também sabe que muitos desses artistas, autores, eles são instruídos a trazerem rudimentos de um processo pelo qual um dia todos passaremos. É uma história romântica e digamos assim, que causa comoção nas pessoas, mas que nos dá a entender muitos, até o próprio ET, que o E.T. Go Home, que ficou muito conhecido, também era um serzinho assim, né? Desprovido de beleza física diante dos nossos pontos de vista, mas também desprovido do elemento sexual, da área, né? Sexual feminina ou masculina. E por quê? Não é à toa. Talvez seja isso que os espíritos tentam nos dizer, mas estamos ainda muito distantes dessa concepção para a nossa vida hoje. Não temos que nos preocupar com isso, no sentido de ocupar a nossa mente, mas sabermos que é este o caminho a que nos conduz. Se a gente entende que é um espírito imortal, que está nesse processo de evolução, que vamos chegar lá, podemos viver as nossas vidas de formas mais livres, mais tranquilas, e também deixar os outros que estão passando pelas suas provas, pelas suas expiações, viverem. Hoje, como muitos de nós já ouviu falar sobre a questão do mundo de transição, não é mais a homossexualidade que é uma questão. Existe a questão das crianças, e os espíritos falam isso, as crianças transexuais, que parece que eles vieram em legião, habitando muitos lares. E o que são esses? São aqueles que têm o psiquismo feminino num corpo masculino, por exemplo. Ou o psiquismo masculino num corpo feminino. E aí, muitas vezes, você olha e acha que a orientação sexual, então, dele, já que ele tem um psiquismo feminino num corpo
masculino, a orientação sexual dele vai ser de acordo com a questão do que entendíamos como homossexualidade, e às vezes não é. Quando existe todo um estudo e todo um grupo de espíritos que estão chegando, que dá nó na cabeça das pessoas. Muitas vezes ele está no corpo feminino, faz um corpo masculino, faz uma cirurgia para se transformar numa menina, e a escolha é por outra menina, e não por um menino. Mas não era um menino antes, não quis se transformar numa menina, mas a orientação... É confuso, difícil. Mas a gente não está num mundo de provas e expiações, num momento de regeneração? Os espíritos não nos disseram que estamos todos sendo educados no processo de encarnação, de reencarnação? Se o sexo é um dos elementos que mais enlouquecem as pessoas, que fazem com que as pessoas desenvolvam sérios transtornos mentais, então teremos todos os tipos de espíritos encarnando. Aonde? Na casa do vizinho? Não. Nas nossas famílias. Chegando até nós. E aí, se não chega na minha casa, chega na casa do vizinho, chega como coleguinha da minha filha, do meu filho na escola, e aí eu vou ter que, de alguma forma, responder a isso. Porque se antes existia 1 em 1 milhão, 1 bilhão, hoje a gente pega numa cidade, por exemplo, como Cabo Frio, que é uma cidade pequena, e às vezes numa turma, numa escola, tem 2, 3 nesta condição de transexualidade, não do jeito que Emmanuel falou aqui, mas de transexualidade. Um menino que não aceita a condição que ele vive, uma menina que não aceita a condição. Não é aquele que desenvolve uma tendência que quando chegar lá na puberdade, enfim, vai dizer... Não é disso que eu estou falando. Isso é coisa do passado. Isso é uma coisa antiga que a humanidade sempre viveu. É uma outra condição. E são muitos, e a gente vai fazer o quê? O que diz para as famílias? O que os profissionais de educação e de saúde ajudam as famílias a lidarem com essas questões? A gente não pode mais... E o que a casa espírita vai fazer se eles começarem a chegar aqui? Como nós vamos lidar com esses seres? Da mesma forma que sempre lidamos? Com tudo aquilo que é diferente, que a gente não entende? Isto é, discriminando e excluindo? Não nos cabe mais. O convite de Jesus é para que a gente possa trabalhar o sentimento de forma mais lúcida. E qual é o sentimento? É o sentimento de amor, de aceitação, de compreensão. Porque o que importa é a possibilidade de nós desenvolvermos no nosso psiquismo e ajudar o outro a desenvolver nos deles os novos valores. E um dia, esse ser que está desajustado não vai ser nessa encarnação, provavelmente, mas daqui a algumas encarnações vai conseguir se ajustar. E se um dia formos nós que viermos nessa condição? Não sei qual a necessidade que eu tenho de aprendizado. Eu posso achar que eu estou muito bem ajustada. E na próxima encarnação, e quando eu desencarnar, eu descobri que eu não estava. Eu achava que eu estava, mas eu não estava. Para aquela condição eu estava, mas para eu, o espírito imortal que eu sou, eu não estava. E aí, a gente não pode esquecer que está preparando o planeta Terra para a gente mesmo. Para daqui a alguns séculos nós voltarmos. Ou dezenas de anos, vai saber. E aí, queria trazer mais um elemento em relação à questão do sexo, que eu acho que é importante a gente pensar. Que o sexo sempre foi fonte de culpa e de erro. Mas, diante de tudo que a gente conversou, diante do entendimento do instinto sexual, mesmo que eu tenha me atrapalhado um pouquinho no começo para explicar, porque aquela explicação inicial ela é bem difícil,
Será que temos ainda condições de tratarmos-nos, e aí estou falando individualmente de cada um, o sexo como sujo, como algo que deveria ser extirpado, como fonte de culpa? Será que Deus colocaria na alma um instinto tão poderoso que seria para nos derrubar? Creio que não. O que nos derruba é um mau uso. O que nos traz o sentimento de culpa é o uso desviante das leis de Deus. Mas até isso, Ele é tão misericordioso que mesmo que tenhamos tido muitos comprometimentos, não nos cabe viver em punição. Ao contrário, perdoar-se e transformar. Não foi o que o Cristo disse para a mulher adúltera na praça? Cadê aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? Então vá, mas não peques mais. Não continuemos errando. É difícil? Mas é para isso que a gente está aqui. O processo de educação é para isso. A gente faz a prova, erra algumas questões, estuda mais um pouquinho e vai fazer de novo até nos acertarmos, até nos ajustarmos. Não podemos errar por fraqueza, por debilidade, no sentido de não nos esforçarmos para a mudança. Mas podemos cair mesmo quando estamos nos esforçando. E isso também é divino. A centelha divina não habita em nós? Não somos filhos dele? Então ele não iria fazer nada para nos prejudicar, para nos derrubar, como falei antes. Se ele criou todos nós simples e ignorantes e nos deu a possibilidade de escolha, nos deu o livre-arbítrio, já escolhemos errado? Agora vamos fazer o que é certo. Já despertamos a nossa consciência, já despertamos a nossa compreensão, já temos rudimentos do sentimento de amor? Sim, rudimentos, porque a gente não aprendeu a amar ainda como Cristo nos ensinou incondicionalmente. Mas já temos rudimentos desses sentimentos em nossas relações. E a doutrina espírita, ela nos dá algumas orientações nesse sentido. Paulo, em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, já disse para a gente lá: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, depende de cada um reafirmar o caminho que quer seguir. Tenho dificuldade? Muitas vezes sinto arrastamentos que, na nossa concepção, é irresistível, mas na concepção dos espíritos, o que existe é a nossa vontade, que é fraca, porque não existe arrastamento irresistível. Mas a nossa vontade muitas vezes é fraca, então esse é o primeiro passo. Admito que a minha vontade é fraca. Me reafirmo na oração. E isso não está relacionado só ao sexo, está relacionado a qualquer situação na nossa vida que a gente queira e precise mudar. Me firmo na oração, busco leituras que vão me edificar, porque conforme eu vou alimentando a minha alma, eu vou me fortalecendo ou me enfraquecendo. Nesse livro Mensageiros de André Luiz, que eu citei esse exemplo, os espíritos que orientam André Luiz dizem que as conversas edificantes, elas são, como é que ele diz? Que elas valem pontos no processo de crescimento e de evolução, como se fosse assim um bônus. Por quê? Porque é a partir daquelas conversas, daquelas ideias trocadas de forma positiva que nós vamos nos fortalecendo.
E a Casa Espírita nos dá a oportunidade, através da conversa fraterna, através da atividade do trabalho da cura, de assistir à reunião pública, de fazer orações, tomar a água fluidificada. Mas o que a água fluidificada tem a ver com isso? Tem? Ajuda na mudança das estruturas celulares, ajuda na transformação, lógico que não só ela, mas todo esse processo da força magnética, porque lembre, o sexo é força de atração. E assim, para nós encerrarmos, nós vamos ficar com essa palavra de Mateus, ou melhor, de Jesus em Mateus, capítulo 15, 18 e 19. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem maus pensamentos, assassínios, adultérios, fornicações, latrocínios, maledicências. Mas é também do coração que parte a palavra edificante, a busca do amor, os relacionamentos positivos. Essa escolha depende de nós. Que Jesus abençoe e proteja cada um. Graças a Deus.